Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que essa palavra encontre vocês gozando de alegria e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que mesmo nesse tempo de distanciamento, vocês estejam recebendo, aproveitando, curtindo, ouvindo a voz do Senhor e com o coração aquecido. Essa é a minha oração e já começo aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus para que esse período agora, para essa semana. O Senhor deu para a gente um período para meditarmos sobre o livro de Provérbios, e é o que a gente vai falar hoje, mais um trechinho. Pastor Marcos deu a introdução, fez um resumão sobre esse assunto e ficou muito bom. Ele falou sobre o temor do Senhor e depois fez um resumo de todo o mês. Vale a pena, se você não ouviu, pode acessar novamente e ver, é muito legal. O André, na semana passada, deixou também um texto muito bom, assim, uma meditação, uma reflexão muito, muito boa, né, sobre a influência das más companhias. A gente deve andar em as companhias, né, que se associam, a gente precisa ver isso com muita atenção, né? Na minha célula foi muito engraçado, porque o Edmilson falou que a gente precisa ser crentes termostato, não crentes termômetro. O termômetro, ele se adequa à temperatura que está no ambiente. O crente termostato, ou termostato, ele adequa o ambiente à temperatura que ele é. Então foi muito interessante. E realmente foi estudar o livro de Provérbios, poder compartilhar o livro de Provérbios num pequeno grupo, nos pequenos grupos, é muito bom. A gente faz isso com simplicidade e aproveita muito. O livro, normalmente quando nós lemos a Bíblia, o pano de fundo que para compreensão está ligado aqui. O que a gente entende quando lê o texto? Qual o significado? Outra questão, qual o significado original do texto? Ou o que o autor quis dizer naquela época, naquele momento? Ou como aplicar, e um terceiro ponto, é como aplicar isso nos nossos dias. Então, a gente lê um texto de ver o que eu entendi, o que o autor quis dizer e como eu aplico isso nos meus dias, né? Então é assim que nós olhamos um texto da palavra de Deus para quem quer examinar o texto e aproveitar ao máximo. O livro de Provérbios é curioso porque ele é aplicável de imediato. A linguagem é relativamente clara, não precisa de elaborar, não precisa de de buscar tantos em originais. O texto é aplicável nos nossos dias e por isso que é muito bom. Não, logicamente, o Provérbio não é um livro de autoajuda, né? É um livro de assim, passos para uma vida de sucesso, embora a orientação de Salomão, que escreveu a maioria dos provérbios, seja apontando numa direção de sucesso, de vitória. Mas tem a ver com caráter, com a mudança de caráter, com a mudança de mentalidade, com as virtudes de quem caminha com Deus, de quem caminha com o Senhor. Bom, hoje o assunto seria, ou para essa semana seria, cuide do seu testemunho. E está baseado num livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 a 27, que diz assim, olha: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Bom, ele começa no versículo 23 dizendo: sobre todas as coisas, guarda o coração, porque do coração procede a fonte da vida. O coração é o lugar das emoções. Isso é verdade? É. Mas o coração tem alguma coisa mais profunda, tem a ver com o íntimo da gente, com o que a gente é de fato ou com o que a gente pensa.
com a mente da gente, é o lugar das vontades, é o lugar das decisões. Jesus, lá no capítulo de Lucas, registra as palavras de Jesus dizendo, olha, a boca fala do que o coração está cheio, Lucas 6,45. Do coração é que surge, que brota, que aparece, que vem, que revela quem de fato a gente é. Olha, quando a gente fala de pecado, o pecado, ele primeiro é elaborado no coração, ele nunca surge, de repente a pessoa levanta e diz assim, adulterei. Não é assim. Normalmente o pecado é acalentado, elaborado, não é meditado. Ninguém comete um homicídio acidentalmente. Maquina, pensa. Tiago tem um texto que ele fala sobre isso, eu abri aqui, ele fala exatamente nessa dificuldade que a gente tem de entender que o que a gente pensa nos leva, a maneira da gente pensar nos leva a praticar aquilo que a gente, na verdade, é. Então, ele começa dizendo em Provérbios, guarda o teu coração, guarda aquilo onde você decide as coisas, presta atenção nisso. Ele está dizendo que o nosso coração precisa ser preservado. Bom, mas parece que o texto segue dando uma direção de como guardar o coração. Então, no texto ele diz assim, olha, cuida do que você fala. A maneira que a gente fala, o que a gente diz, precisa ser pensado. Normalmente a palavra vem à boca, mas antes nós pensamos nela. A gente fala de acordo com o que vem de uma reflexão. Então a gente precisa ter uma palavra de sabedoria. A Bíblia diz, olha, seja tardio em falar, mas pronto para ouvir. Normalmente a nossa posição não é essa, a gente sempre está pronto a falar. Quando nós estamos numa rodinha e ouvimos as pessoas, na verdade a gente está ouvindo, preparando o que a gente vai falar. Não ouvindo efetivamente, atentamente as pessoas. Ouvir é uma arte e falar precisa ser elaborado. E a gente às vezes pensa assim, não, puxa, eu preciso falar de maneira elevada, de uma maneira bem elaborada. Não é isso. A nossa palavra precisa trazer graça, precisa trazer saúde. Então, o texto que segue diz assim, afasta a sua boca das palavras perversas, fique longe dos lábios da maldade, a mentira, a maldade, a perversão na maneira de falar, destrói e afeta o seu coração. A segunda coisa é que ele fala sobre cuide do que você vê. Os olhos são a lâmpada do corpo. Jesus disse, olha, que se seus olhos forem maus, o teu corpo será mau. Se seus olhos forem trevas, teu corpo todo será trevas. Então, aquilo que você vê. Eu cito um exemplo de um curso de pilotagem de moto, que eu fiz, quando a gente pensa em pilotar uma motocicleta maior, né, de uma cilindrada maior, a dificuldade não está em andar com a moto em velocidade. Qualquer um pega a moto, acelera, ela vai andar. Agora, quando você pensa em velocidades lentas, você precisa ter um jeito de pilotar a moto. Você precisa pendular ela, precisa algumas técnicas, e, assim, principalmente olhar para onde você quer passar. Então, a moto vai caminhar na direção que você quer passar, onde você vai passar. Se você olhar para um buraco, ela vai cair no buraco. Especialmente quando você está lento, conduzindo ela lentamente. Enfim, esse é algum exemplo que eu gosto de dar em relação ao que, cuidado com o que você vê, onde está focado os nossos olhos, onde nós focamos os nossos olhos, é para aquela direção que a gente vai. O texto diz assim, olha sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ele está dizendo que a gente precisa ter um alvo, uma direção, porque de acordo com essa direção que a gente está, de acordo com o que a gente está olhando, é para onde a gente vai. Então, o que a gente está vendo, o que a gente está colocando diante dos nossos olhos, é o que está conduzindo a gente, é o que está dizendo para a gente, é o que está
criando na nossa vida atmosfera e direção para onde a gente vai. Então, olha corretamente. E o terceiro é, cuida do seu caminho. Cuida do seu caminhar. Ele diz assim, olha, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. As pessoas às vezes se desviam do Senhor por pequenos distanciamentos. Se desvia do caminho por pequenos atalhos. Começa se distanciando e depois dá a distância que esfria o coração e o retorno é duro, difícil, desgastante. Provérbios diz assim, olha, guarda, olha, veja bem por onde você anda. Os seus passos serão seguros se você olhar por onde você anda, o caminho que você percorre. André falou no texto que ele deu na semana passada, dizendo, olha, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Nós precisamos olhar no caminho. O caminho também me traz à mente um propósito, a missão, o que a gente está envolvido. É no caminho que a gente faz a missão, é no caminho que a gente desenvolve o ministério que Deus nos deu. Então olha para o caminho, porque no caminho, percebe o caminho que você está traçando, porque é nele que você vai perceber a direção e o propósito de Deus na sua vida. E não só cumprir o propósito de Deus, você vai cumprir esse propósito com alegria, com satisfação, com prazer de ter caminhado, de estar caminhando nos caminhos do Senhor. Então, guarda o coração. Como? Cuida do que você fala, cuida do que você vê e cuida do seu caminho. Isso vai, assim, fazer um pacote do que nós somos efetivamente, o que nós somos de verdade. E vai revelar para o mundo um testemunho daquilo que Deus está fazendo e do que Deus de fato é na nossa vida. Não só naquilo que nós falamos, mas nesse conjunto de coisas, nesse conjunto de atitudes, vai definir, vai revelar a bênção de Deus, a graça de Deus, vai ser o nosso testemunho nessa história. Hebreus capítulo 12, versículo 13, diz assim, olha, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Logicamente, quando a gente fala de testemunho, a gente fala de exemplo, de modelo, de inspiração. Modelo eu até nem gosto tanto, embora a palavra de Deus diga, mas modelo parece alguma coisa acabada e tal. Mas quando você é uma inspiração, quando nós somos uma inspiração, nós estamos levando as pessoas, testemunhando para as pessoas, inspirando as pessoas a caminharem no caminho do Senhor. E a gente vai fazer com que as pessoas caminhem retamente, se nós andarmos retamente, se o nosso testemunho for adequado, for reto. E aqueles que seguirem após a gente vão ser curados, não vão tropeçar, porque nós guardamos o nosso coração, cuidando daquilo que a gente fala, cuidando daquilo que a gente vê e cuidando da maneira que nós caminhamos ou do caminho que nós estamos. Esse é o texto que eu queria, sim, deixar para vocês. Mas eu queria terminar com duas coisas. Uma é uma canção que eu vou cantar aqui para vocês. Uma canção que foi cantada mais para as crianças, mas que diz um pouco dessa história. Diz assim, olha. Pouco a pouco a cada dia, pouco a pouco enquanto me guia, Cristo transforma-me. Mesmo que meia volta eu dê, creio na graça do meu Deus, Cristo transforma-me, transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança
esperança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Tá bom. Fechando, esse é um plus, eu vou falar para vocês assim, eu venho orando, né, logicamente quando vou citando a igreja, eu tento citar nomes, e é um exercício de memória, e quando eu estava orando, me veio assim no coração uma palavra, um desejo, né, uma oração sobre a comunidade do amor, que eu anotei assim como a comunidade do amor, que seja um só coração, que seja um só pensar, que seja um mesmo sentir e uma mesma canção. Que a comunidade do amor seja simples, leve e divertida, cumprindo a missão, que seja generosa, seja ligada por afetos, entranháveis afetos, que chora nas tristezas, que ri nas alegrias, que adora com canções, mas que adora também com a vida, que é redimida, humildemente orgulhoso de pertencer. Amém. Deus abençoe vocês.